É isso aí, moçada. Tá começando mais um Agronegócio Podcast no oferecimento de Datamars Livestock, Grupo Provaso, Biosanto, Nelore Eringer, ACNB e Nelore Capixaba. Moçada, para gravar o episódio do Agronegócio Podcast dessa semana, eu tô aproveitando a oportunidade da vinda de um cara que eu fiquei fã a partir do momento que ele ministrou um treinamento motivacional e de vendas, estratégias de vendas, na convenção Datamars Latam no ano de 2023. De lá para cá, volta e meia, a gente se esbarra pelas redes sociais, só assim, porque ele roda o Brasil inteiro. Mas ele veio visitar o Espírito Santo para botar fogo na turma da Cressol. E eu não pude deixar essa oportunidade passar. E ele está aqui comigo, ó. Está aqui na nossa frente, meu amigo Márcio Manso, é com você. Bom dia. Muito bom ter você aqui. Olha só, não pensei que você viesse visitar o nosso estado assim tão rápido. E a gente, claro, vamos aproveitar a oportunidade para fazer esse bate-papo bem legal, rapaz. Ó, não sai daí não. Eu agradeço e promessa cumprida, né? É interessante porque algumas pessoas já me comentaram, cara, é um perigo te convidar. Porque tem gente que faz isso por educação, né, Valfredo? Chega assim, uma hora dessa, um dia tu aparece lá, eu sou o que aparece, né? Então, se você está assistindo esse episódio e gostar de algum conteúdo, cuidado, se me chamar eu vou, né, cara? Não é mais ruim. Bacana. E detalhe, né? Hoje a gravação é num sabadão, então, como o povo agro não tem sábado, domingo e feriado. Exatamente. Para o trabalho, né? Então, agradecer. Parece trabalho, mas a gente vai se divertir e principalmente você que está assistindo, pega papel e caneta, porque além da diversão vem conteúdo aí. Bacana. É muito legal poder fazer esse bate-papo. Eu achei foi muito proveitoso o treinamento, né, que a gente fez lá contigo. E aquilo ali foi meio que um start. Foi daquele treinamento que a maquininha aqui dentro começou a trabalhar e talvez tenha me colocado aqui. Que bacana, né? Cara. Tenha feito a gente iniciar esse projeto do Agronegócio E Podcast. Aí eu já vou te dar uma motivação. Minha mãe tem uma frase para isso. Não fez mais que obrigação, né? Tu tem o dom, tu sabe os paranauê, às vezes precisa só aquele empurrão, né? Isso bacana. Eu tenho feito bastante, Valfredo. Sabe que convenções, seminários, treinamentos podem variar o tempo, né? Aquele dia foi um dia bastante puxado, com toda a força nacional de vendas, né, da Datamars, que é um cliente parceiro, e a gente teve a oportunidade de 2 produtos, que depois eu vou decorrer melhor. Sim. Tanto a convenção quanto o RPM, um acompanhamento de 3 meses de gestão. Mas é comum o pessoal me compartilhar coisas que nem eram nem o tema da convenção, mas que serviram como inspiração. Vou dar 3 exemplos. Eu brinco que não só o pessoal rural, mas qualquer lugar do mundo, o mundo tem mais água do que terra, né? A gente chama de planeta Terra, mas tem mais água. Mar, que é o caso aqui de Vitória, Sim. Rio, piscina. Nos encontramos, né, também à beira do Rio Doce. Sim. Mas numa plateia de mais ou menos 100 pessoas, numa média, tu pergunta quem não sabe nadar, quase a metade. No mínimo 1/3 com certeza não sabe nadar. Num mundão cheio de água, e no caso do Rio Grande do Sul, ano passado, literalmente o estado inteiro embaixo d'água. E aí tu pensa, cara, uma pessoa com 30, 40, 50, 60 anos que nunca nadou, quando eu falo esse exemplo numa convenção que em 5 dias está nadando, a pessoa para e reflete, né? E pensa, porque eu não fiz a vida inteira por N motivos, talvez por trauma, talvez por nunca ter se dedicado. Por nunca achar que vai precisar. Ou porque talvez não era muito, né, da beira do mar, ou Sim. talvez da beira do rio. Mas na hora que decide, cara, 5 dias em média. Se o cara tem um trauma muito grande, só um mês. Mas meu curso original na Federal do Rio Grande do Sul é Educação Física, e eu já pude
dá aula para muita gente, né? E às vezes pessoas sem braço, sem perna, nenê pequeno com 80 anos, qualquer um pode nadar se botar o pensamento reverso. O que é o pensamento reverso? É olhar para o para-brisa e não para o retrovisor, né? Se tu olhar para frente, tu vai ver, cara, em 5 dias ou em menos tempo eu faço o que eu não fiz uma vida inteira. Exatamente. Vai aprendendo técnica, vai botando atitude e quando vê, realiza uma coisa que talvez não tenha conseguido. Eu uso esse exemplo também para o pessoal que bota aparelho no dente com mais idade, né? Com a nossa idade aí já 50 a mais no meu caso. E o cara coloca o aparelho e às vezes em 2 anos conserta um sorriso que a vida inteira não foi confortável, às vezes até uma questão de funcional, né? Às vezes até saúde, né? Cara, e é assim... Não tem noção. Desde criança a gente ouve, né? Cara, a saúde começa pela boca. Exato. E tu olha, por exemplo, o idioma. Tem pessoas que não têm interesse em aprender outro idioma e tá tudo ok, né? Mas se o cara decide, às vezes em 1 ano, 2 anos, aprende a falar inglês, alemão, italiano, talvez um idioma que a pessoa vai ouvir uma música, vai entender, Sim. vai ver um filme sem precisar ler as letras lá embaixo, porque focou no que faltava para aprender e não toda a vida que não sabia, né? Então esse teu depoimento é muito legal porque, poxa, faz 2 anos que tu teve um clique, né? Às vezes durante um evento, às vezes é num bate-papo. Quantos podcasts tu já gravou que te inspiraram mais ainda, né? Sim. E aí a gente vai dando pequenos passos, mas se tu olhar na jornada, faz uma diferença grande. E o pessoal do agro é muito comum tu identificar pessoas que sempre foi assim, meu avô fazia assim, minha avó, né? E a gente não precisa perder aquele amor e aquele gosto pelas coisas que a gente criou, mas quando tu comenta, né? E foi muito legal na tua convenção, eu aprendi lá, né? Com vocês, como aluno, assistindo antes da minha fala, que cerca, que a vida inteira eu acreditei que cercas eram fixas, né? A vida inteira, quem não se engatou num arame farpado, eu, no caso, tenho um talho fora na coxa, porque minha égua, que na época o pai não tinha dinheiro para comprar uma égua com 2 olhos, ele comprou uma com um olho só, né? E era o que a gente se virava. E é uma baia que eu não posso reclamar, né? Aos 11 anos ela se jogou numa cerca, assustada lá, e rebentou o arame, abriu, né? A perna fora. Se fosse hoje em dia, eu tomaria um choque ali, não ia ficar com o talho na perna, né? Mas, cara, ia tomar uma pancada, ia doer na hora, mas talvez não fosse. Cara, as cercas se movem. Exato. E depois que tu quebra um paradigma de cercas que se mexem, quanto de negócio, quanto de rendimento, como muda a vida da pessoa, né? Mas tu ainda encontra a grande maioria das pessoas que não viram ainda as vantagens de uma cerca elétrica, né? A gente costuma dizer que isso é falta de conhecimento, né? A pecuária ainda esbarra com uma série de entraves, como você disse, né? Mas sempre fizeram assim e estava dando certo. Só que a velocidade do negócio hoje mudou. E você precisa caminhar junto com as tecnologias, junto com ferramentas que vão te proporcionar um resultado muito maior, porque não adianta, cara. Em qualquer lugar que nós vamos, em qualquer negócio que você entra, pode ser no agronegócio, em qualquer segmento imobiliário, né, saúde, cara, tudo é retorno. Tudo é, cara, é dinheiro. Tu entra num negócio para botar dinheiro no bolso. Tudo bem que tu pode fazer por paixão, melhor ainda. Mas, cara, o resultado é extremamente importante. No agronegócio não é diferente. Se tu não usa tecnologias que estão vindo para te ajudar, cara, tua carta fora do baralho. E o mais interessante, né? Uma frase que eu vi esses dias: o para-brisa é maior que o retrovisor, né? Então, é legal olhar para trás, enxergar o que tu acertou e errou e o que a tua família ou pessoas da tua região, vizinhos, fizeram. Mas se tu olhar para frente, às vezes é isso. Em pouco tempo tu muda um cenário que talvez
durante anos ninguém fazia, né? E eu recebo muita foto, né? Eu estou dando uma palestra de vendas, comenta esse exemplo da natação, que eu acho que devia ser obrigatório nas escolas, né? Pelo menos no Rio Grande do Sul, com certeza. Hoje é uma questão de sobrevivência, mas também de lazer, de aproveitar esse mundão que Deus fez de mar, rio, piscina para a gente aproveitar, né? E quem sabe nadar sabe quantos momentos bons teve à beira d'água, né, com segurança, etc. Mas eu recebo daí uma foto do cara com a touca indo para aula de natação depois de velho. Ó, eu vou te interromper só para casar essa informação. Por coincidência, ontem eu estava chegando em casa e eu encontrei uma senhora um pouco mais velha que eu, subindo no elevador, subiu comigo. Eu estava chegando, ela aguardou, né, fez a gentileza de aguardar, e eu subi junto com ela. Eu fiz uma brincadeira, eu falei assim, bom, a piscina estava aquecida, né, porque ela estava de touca e óculos e de maiô, né, com kimono. Estava chegando da natação. Aí eu cheguei, aí eu veio e falei assim, pô, bacana, que legal. Eu falei, é bom saber. Eu falei, na minha juventude eu nadei muito, pratiquei muito esporte aquático e tudo. Ela veio e falou assim, eu tô tentando aprender. Eu vi e falei assim, é mesmo? Ela veio e falou assim, e olha, é uma libertação. Olha só, uma pessoa já de uma certa idade, né? É isso, e olha, cara, o termo, né, cara? Porque realmente né? Você conseguir dominar um ambiente que não é terra, que não é o nosso. Você conseguir nadar, você conseguir... Isso para tudo, viu, Alfredo? É uma libertação, cara. Tu começa a ver gente que botou aparelho no dente, me manda foto. Não era o tema da palestra, mas o exemplo ajudou o cara a pensar, cara, claro, mais 2 anos eu tiro esse aparelho, 3, 2, 1, ou começa a ouvir, né, e aprender outro idioma, mas serve para tudo, carteira de habilitação, tu mudar o passo, mudar o manejo, enxergar coisas que tu não enxergava e nunca teve tão fácil o acesso a isso. Mudar a sua vida. Literalmente. Às vezes mudar o caminho. Cara, eu tô nesse caminho, cara, mas eu tô tentando uma coisa que talvez não tá na minha essência. Talvez eu preciso mudar. Às vezes radicalmente, para que você possa realmente experimentar uma vida extraordinária. E isso é muito interessante. Esse dia eu tô com um cliente meu grande do agro, no interior de Rondônia, em Vilhena, né, divisa com Mato Grosso, um grupo grande, o grupo Nissei. Eles têm 7 concessionárias John Deere, todas as Toyota, 5 Toyotas do estado, mais 4 DAFs ali entre Acre e Manaus, etc. E o dono foi entrar com o gado. E o cara, pô, eu sou vendedor de carro, vou entrar com o gado. Antigamente tinha que ser uma coisa só. Se teu pai era advogado, o filho advogado e seguia. Hoje tu pode ser advogado e músico, advogado e campeão de beach tênis, advogado e outra coisa. Advogado e pecuarista. Cara, tu pode ser mais de uma coisa. Com certeza. O agricultor normalmente já né? O cara já tem que cuidar do clima, cuidar do solo, ele é químico, físico, ele é tudo, né? Ele é um conjunto, né? O cara consegue olhar para as estrelas e já ter uma noção da chuva amanhã. Mas quantos ainda estão sofrendo? Isso me incomoda, cara. Eu sou da época que a gente tirava leite com a mão, né? Quando era piá. Quando veio a ordenhadeira, né? E tu vê a diferença que faz na qualidade de vida, na produtividade. E eu tive a oportunidade de estar na Suíça por 4 ou 5 vezes, mas dessas 4, 2 eu tive a oportunidade de enxergar as mini propriedades que ficam meio ano embaixo da neve. E o quanto tu tem que fazer, dar dinheiro, propriedades pequenas, e lá o robô vai e a vaca tira leite a hora que quiser, porque aqui o cara não tem quase vida, né? O cara tem 4 da manhã, 4 da tarde. Quem tá no leite, eu tive a oportunidade de fazer... Tem gente que faz nada, mas tem gente que fala, cara, tu não pode adoecer. Não pode, tem que ficar feliz. Tu não tem direito de nada. Bom, né, do leite, né? Mas tu não pode adoecer, não, cara. E o mais interessante... Eu já ouvi já ouvi gente falar, cara, isso é escravidão. E eu vou te dizer que nesse momento tu pega e olha uma mini fazenda lá onde o proprietário tem 80% do tempo mais livre para aprender a fazer um queijo melhor, para ver maneiras de manejo, para ter esse tempo de pensar e questionar o que eu não estou enxergando, quem pode me ajudar a melhorar.
porque o sistema automatizado ali, a vaca da hora da leite, a hora que a vaca está empoderada, né? Ela pode escolher. Então, e tá aqui no Brasil tá chegando. Ela escolhe e ela sabe. Ela tem a necessidade de entregar o produto, de se aliviar. Né? E o legal é que com o colar, né, bipa ali já aparece mimosa, já sabe até a ração e a medicação certa para ela. Mas nem todo produtor pode ir até a Suíça. Mas num vídeo pode aprender. Não, numa convenção que eu fiz para o leite, todo o leite do Brasil se reuniu em Uberlândia. Fui primeiro em Chapecó, uma regional, depois me chamaram para o encontro nacional. E, cara, me caiu os butiá do bolso. E para você que não está acostumado com esse... Eu fiquei de boca aberta, né? Fiquei pasmo com quanta tecnologia tem no leite. Esses tempos assisti uma palestra sobre milho no interior do Paraná, em Chopinzinho, e para mim milho era milho, né? Mas não, tem milho para altas altitudes, milho para pipoca, milho para esse tipo, milhares de tipos. Tem. E numa noite, o que eu não vi em anos, abriu um portal, né? Então quando a gente tem essas oportunidades, é que nem um cavalo encilhado, né? Que aqui a gente tem a decoração, eu me sinto em casa, né? Sempre tive cavalo. Todos meus. Aí, rapaz, eu acho mais legal que... Esse aqui é o Clint. Azar. Aí o pessoal fala, pô, mas chapéu. Aprendi a usar chapéu quase. Olha ali, e o que eu mais gosto de tudo aqui é o cupim, cara. Aquela parte ali do Nelore ali me... Esse é um gir. Na verdade, vai até uma provocação. O nosso presidente da associação da CNB e da CCN, o Vitor, que também é diretor do Nelore Erinche, vai aparecer as tardes aqui, agora sempre passa aqui com os nossos parceiros. Quando ele esteve aqui por 2 vezes, ele falou, vou trazer um Nelore para você colocar aqui. Ele não trouxe ainda. Esse aqui é um gir, é uma raça zebu, uma das zebuínas de muito valor aqui no Brasil. Dupla aptidão, leiteira e carne também, né? E muito utilizada em muitos cruzamentos, com o zebu também. Ou com eu me chamou a atenção na tua decoração, porque teve uma situação, eu estava junto com o presidente de uma cooperativa de crédito lá perto do Xingu, na região do Xingu, e quando eu cheguei lá, eu achei que eles iam me levar para comer peixe. Mas os caras acharam que gaúcho, McDonald's de gaúcho é churrascaria. Me levaram para uma churrascaria, tô lá na minha zona de conforto, só que não é comum no Rio Grande do Sul ter o cupim, né? Não é uma raça tão normal lá. Aqui a gente, e eu amo cupim, né? Aqui a gente tem bastante. Pois é, e quando eu Toda churrascaria aqui, tu vai achar, ele vai trazer o cupim. Clássico, e eu amo, né? E quando eu fui comer o cupim, o presidente falou assim, tu come cupim? Eu falei, por que, presidente? Porque às vezes... o pessoal dá vacina no cupim, em vez de coisa. E eu falei, então tá explicado, por isso que eu nunca tive aftosa, né? Porque se eu comi cupim sempre quando eu posso. Já tô imunizado. Tô imunizado, mas para não perder o fio da meada, eu tava falando sobre as lacunas, oportunidades, né? Eu, por exemplo, na área de vendas, quando eu entrei, e todo mundo que produz, né, vai ter uma hora que vai ter que vender, negociar e fazer. E isso também não é dado no colégio, né? Assim como a gente ia falando de natação, tu aprender a negociar, vender, fazer o melhor, né? Tratar clientes, fornecedores da melhor maneira possível não é comum e muita gente perde a oportunidade porque se formou talvez em agrônomo, mas não em vendas, né? E eu rodo o Brasil todo ensinando muita gente já formada em N cursos, né? Contabilidade, economia, etc., a atender e vender e fazer negócio. E na minha experiência, cara, eu saí do quartel, comecei a trabalhar com venda porta a porta de seguros, na época sem vale transporte, salário fixo ou vale refeição, só comissão, junto com a faculdade. Eu tinha uma motinho Turuna, que é da tua época. Da minha época, Turuna. Depois você que está olhando assiste que é Turuna, né? A gente parecia que estava montado num cabrito, porque era maior que a moto, né? Ficava pequenininho. Sequinha, e sequinha, durinha. Nossa, e eu lembro até do barulho dela, mas eu ia com aquela Turuna visitar muito cliente e durante o mês inteiro eu não vendi nada. Nem meus parentes me compraram. Cara, eu tinha atitude, recente a sair do quartel, não tinha chuva, frio, missão dada, missão cumprida. Eu tinha o meu meio de deslocamento ali, não dependia de ônibus, né, que eu comprei com o dinheirinho do quartel. Eu sabia tudo de seguros e ainda sei. Eu sei calcular o preço do seguro do teu carro na mão, sem computador. Sabia assistência 24 horas de cor, mas não tinha um detalhe, cara, que o meu gerente fez o que, como tu citasse na convenção, aquele clique.
aquela inspiração que foi a questão dele me acompanhar numa venda antes de desistir. Eu estava desistindo, cara. Assim como esse projeto, né? Poxa, sim, poderia ter milhões de motivos para desistir de fazer, né, um podcast que ajuda muita gente, né? Sim. Eu estava desistindo e ele falou assim, deixa eu ir numa visita contigo. E foi junto comigo. E tu sabe o poder que é, né? Tu tá em campo, tá lá numa feira, num evento e tal. Sim. E ele foi numa visita simples comigo. E ali, cara, mudou minha vida, porque ele falou, Márcio, tu fez tudo certo. E obviamente eu não fechei negócio. Ele me viu desde a abordagem, mostrar os benefícios, tentar o fechamento e tudo. E eu perdi negócio e mostrei para ele, viu? Não é para mim, vou fazer concurso público. Venda não é para mim. Porque na minha cabeça, vendas era o cara que falava mais. Quando tinha criança, né? Às vezes o pai e a mãe dizem, isso tem lábia, né? A criança muito falando, vai dar bom vendedor. E era o contrário, os campeões de venda de seguro no Brasil eram os que mais ouviam. E ele falou, cara, papai do céu te deu 2 orelhas e uma boca. Usa as orelhas. Me deu uma prancheta, que eu tenho na minha mochila até hoje, prancheta de tábua, de madeira. Eu tenho. Com um prendedor para eu primeiro ouvir. Eu tinha que preencher uma folha com perguntas abertas e fechadas, perguntas que ele me passou. E só depois daí eu oferecia um produto. Porque eu basicamente, resumindo, eu oferecia churrasco para vegano. Eu ficava tentando explicar que churrasco é a melhor coisa do mundo, né? Explicar o cupim para um cara que nem que eu desse de graça ia querer. E sem saber se o cara já tinha batido o carro, já tinha ficado empenhado na estrada com alguma pane elétrica mecânica, sem saber se o cara tinha medo que roubasse o carro dele, bater em terceiros. Sem saber as dores, era mais difícil. Cara, no outro dia, eu peguei aquela prancheta e fiz o mesmo trabalho, só que aí eu tinha atitude, tinha noção do produto e serviço, só que tinha técnica de ouvir, técnica de venda de campeão, que é escutar. E de lá para cá, Valfredo, nunca tive carteira de trabalho, nada contra a carteira de trabalho, mas eu sempre vivi do que eu vendi, como agricultor. Se o cara plantar, ganha, se não plantar, não ganha, né? E comecei a ouvir mais e escutar e atender as dores. E aí fui campeão de venda no mês seguinte, campeão de venda no outro mês. Terceiro mês, aí me chamaram para ser gerente, para gerenciar e recrutar e selecionar pessoas para vender seguros. E gente que muitas vezes não tinha experiência naquilo. E eu, em uma semana, 5 dias, eu treinava o cara em venda, em atendimento, em produto, pasta embaixo do braço e rua. E comecei a formar muita gente numa profissão que normalmente o cara nunca ouviu o pai e a mãe falando, né? Eu não quero filho médico, engenheiro, advogado, agrônomo, eu quero um filho balconista, vendedor. É raro, né? Você que está assistindo, que tem um pouquinho mais de idade, nunca ouviu, com certeza. Você que talvez já enxergou que seu filho pode ser pequenininho, mas se for arquiteto vai ter que ter cliente. Se for engenheiro vai ter que ter cliente. Advogado, médico, vai ter que ter paciente, vai ter que alguém que pague, né, o trabalho dele. Quanto antes você aprender a criança a negociar, a atender, a fazer negócio, mais rápido ele cresce nos negócios dele, né? Nessa girada que eu fiz aqui no Espírito Santo, já faz 15 dias que estão rodando esse interiorzão, é justamente isso. Não importa o quanto tu é técnico num produto ou na tua profissão, se tu não consegue fazer isso girar, você sofre. E no cooperativismo de crédito, por exemplo, quanto mais você aprender a atender o cooperado, atender o associado, mais rápido você cresce, mais rápido o cooperativismo cresce. Márcio, eu ia entrar nesse assunto, né? Porque o que te trouxe exatamente aqui para o Espírito Santo? A gente sabe que você roda o Brasil inteiro, né, com o seu trabalho, é um dos maiores treinadores, né, de vendas. Eu tive a oportunidade de participar num momento bem bacana. Fui uma vítima, né? Mas pela primeira vez eu acompanhei, eu participei de um treinamento e eu vi realmente ferramentas aplicáveis de valor para você se preparar para uma visita, para você conseguir romper bloqueios, né? E ter também ferramentas de objeção. Às vezes o cara tem algumas objeções e você consegue rebater e até mesmo virar essa condição para uma venda, para um sucesso. Cara, e assim, eu achei isso sensacional,
O Márcio roda o Brasil inteiro, atende N clientes de norte a sul e veio parar no Espírito Santo com a turma da Cressol. Isso, cara. E o mais interessante, primeiro vou ter que dar um passo atrás. A primeira vez que eu vim, eu estive aqui pela Havaiana. Não é a primeira vez. A primeira foi um trabalho específico para a Unimarca, que é uma baita de uma distribuidora, atende 900 municípios no Brasil, é de Colatina. Eles têm marcas como Havaianas, Ferreiro Rocher e outras, é uma infinidade. Eles têm 1.050 funcionários nesse momento, em 2025. Estive dando uma passada lá. Empresa capixaba. Cara, e muito legal que começou pequena, Olha só que bacana. E já atende da Bahia para baixo, vai até São Paulo, 4 centros de distribuição. E a primeira vez que eu estive aqui foi fazer um trabalho para eles justamente nisso, para treinar o pessoal em atitude, em objeções, porque isso é muito interessante. A gente já sabe antes as objeções. Essa segunda vinda agora, eu rodei pela Cressol, já atendo Sicredi, Sicobi, Unicred, as cooperativas de crédito. A grande maioria já me contratou, porque eu sou o único palestrante no Brasil que foi lá onde nasceu o fundador das cooperativas de crédito, né? Muita gente não sabe, você mesmo que talvez já tenha conta ou seja associado, talvez não saiba que quem criou, né, o cooperativismo de crédito no Brasil há 123 anos atrás foi um padre, né? Um padre no interior da Suíça. Olha só. Na época era da Alemanha, em Beckenried, e o nome do padre é Teodoro Amistad, e o Teodoro desceu no Rio Grande do Sul, em Nova Petrópolis, para quem não conhece, perto de Gramado e Canela, que é uma referência maior na Serra Gaúcha, e ele falou, olha, se cada um de nós tentar remover uma pedra que caiu, né, numa estrada, não vai conseguir. Agora, se juntos a gente empurrar a pedra, a gente tira. E com essa filosofia ele pensou, vamos criar uma cooperativa que onde a gente mesmo vai cuidar do nosso dinheiro, e várias cabeças pensam melhor que uma, e hoje já toma em torno de 15%, um pouco mais do mercado financeiro do Brasil. Tem muito para crescer. Sim. E as cooperativas têm essa função de reinvestir na própria região, se dá lucro e sobra é rateado em isso todos. É muito bacana. E tal. Eu sou cooperado. E o que é engraçado, as pessoas que não são, às vezes, o cara que já é um cooperado, né? É muito comum, cooperativa de produção, cooperativa de médicos, né? Aqui, Unimed, já vi em vários lugares, cooperativa de médico. Nós, lá no Rio Grande do Sul, criamos uma cooperativa de vendedores, a primeira na história do Rio Grande do Sul, e acho que a época também era do Brasil, era 1997. Muitos que estão assistindo hoje nem eram nascidos, e a gente já estava treinando cooperativismo. Fui vice-presidente de cooperativa, atuei muito tempo, e esse conhecimento a gente passa por quê? Porque a gente já sabe o que o cliente ou o cooperado vai falar antes. Eu estava dando um exemplo ontem no workshop. Se eu fosse vendedor de chuveiro, né? No interior é comum não ter muito chuveiro a gás, tem mais chuveiro elétrico. Primeiro tem que enxergar a oportunidade, porque se o cara pensar, todo mundo tem elétrico, não vai adiantar, não vão querer, né? Sim. Ou energia solar. Se o cara já tem, por que vai querer solar? Mas se eu enxergo como uma oportunidade, eu já tenho que saber que o cara vai dizer, eu já tenho chuveiro, o a gás é mais caro, a quebradeira para instalar. Antigamente os chuveiros a gás eram dentro do box, morria gente, né? Quando vazava, era um perigo. Eu já tenho que saber isso antes. Porque quando eu chegar e oferecer meu produto em determinada região que poucos tenham chuveiro, eu tenho que ir neutralizando essas objeções e trabalhando elas para que o cara, depois que compre o meu produto, saiba a diferença. Então, o cara que nunca foi de uma cooperativa de crédito, ele tem objeções, né? Ou às vezes ele já está lá, mas não conheceu ainda, nunca foi numa assembleia, nunca votou, né? Às vezes eu brinco, né? Verdade. Quem aqui já... Uma plateia com 2.000 agricultores, é comum isso. Quem aqui já apertou a mão do presidente do Banco do Brasil? Ninguém levanta a mão. Quem já apertou a mão do presidente do Bradesco? Ninguém. Cara, quem já apertou a mão do presidente da Cressol? Todo mundo tá ali, o cara tá sentado na primeira fileira. Presidente do Sicredi, Sicobi, Unicred. Os presidentes estão ali, rapaz. Não, o acesso, isso é fato. Eu já participei de reuniões, de convenções, de fechamento, né, de apresentação de resultados. E você vê os poderosíssimos estão todos lá. Isso... Com acesso, e depois tem geralmente tem aquela confraternização, você tem acesso a chegar, conversar, cumprimentar. As pessoas querem cuidar do seu dinheiro, querem muito comer, legal. confraternizar. E, cara, o que é interessante?
Os colaboradores, muitas vezes eles são selecionados porque fez contabilidade, economia, administração e em algumas cooperativas é obrigatório ter um curso superior já para te começar. Depois tem as provas do Banco Central, tem umas provas técnicas, mas quando cai a ficha, que ele entrou, mas ele não vai ser o contador da cooperativa. O cara fez contabilidade, não vai fazer imposto de renda dos cooperados. O cara que é economista, ele não vai ser economista da cooperativa. Ele vai vender consórcio, vai vender seguro de vida, seguro de carro. E foi engraçado essa semana que tinha um piá que nem carro tinha, recém está começando na Cressol. E eu falei, cara, tu não precisa ter carro ou ter tido seguro para conseguir falar bem desse produto. E tem técnico para isso. E quando tu consegue fazer ele enxergar, o cara parece ser um peso, né? Porque na faculdade ele não teve aula de vendas também. Não teve curso de abordagem de objeções, de fechamento, de benefícios, porque às vezes se tu só fosse oferecer característica, nem precisava do funcionário. Podia ser só um site. O cara clica lá no investimento que ele quer fazer tudo lá, exatamente. E nem sem sair de casa. Por que estão abrindo uma agência por dia no Brasil todo, o cooperativismo? Por que tem na contramão dos Nubank, dos bancos só digitais, né? Sim. Porque o pessoal sabe que o agricultor quer o olho no olho. Ele quer tomar um mate, ele quer ter uma mateira dessa de brinde com a marca. E o cara sai fazendo propaganda da sua cooperativa, porque ele é dono. A maioria das vezes ele sente orgulho. Nossa, não é raro o cara estar lá no fim de semana, num casamento ou num lugar com as marcas da sua cooperativa, né? Então eu tenho feito isso há muitos anos e hoje no Brasil são poucos que têm essa trajetória, porque me chamou a atenção. Estou lá, menos 11 graus na Suíça, frio, as montanhas cheias de neve. Eu fui no inverno. E aí eu estou fazendo um vídeo e ao invés de eu levar uma camiseta com a foto do padre, eu fui com uma de cada cooperativa que eu atendo. Então, fui uma do Cressol, Cicobi, Sicredi e Unicred e fiz um videozinho lá mostrando o lugar. Para onde tu aponta a câmera é bonito. As pessoas cuidam das calçadas. É tudo primeiro mundo, entre aspas, mas a gente encontra isso em Gramado e Canela, no Rio Grande do Sul. Imagina um país, Valfredo, onde tudo é bonito, né? As pessoas param na faixa de segurança e atrás de mim, num dos vídeos, estava escrito em alemão, numa farmácia. E eu não entendi alemão na época, né? A minha mulher leu e disse, olha ali o que está escrito. E eu pensei, deve ser propaganda da Usaldina, deve ser propaganda do Tilenol. Não, estava escrito aqui em Beckenried, é um por todos e todos por um. Olha Se na vitrine do lugar tem a mensagem e tu aprende desde pequeno a pegar junto, a cooperar, a ajudar, não tem como não dar certo, né? E você que é do agro e já reuniu com o teu vizinho, já reuniu com o teu sindicato, na região, e começa a estudar, às vezes, num dia, num evento de campo, que eu vejo que tu faz e faz muito bem, o cara tem o clique e muda a vida dele, porque escutou o Valfredo lá explicar que a cerca não é mais fixa, a cerca caminho. Mas é isso aí. Márcio, você tocou num assunto que isso é fato. E eu vejo que no agronegócio isso acontece muito, porque o agronegócio em si, geralmente o cara produz e ele mesmo é o vendedor do seu. Muitas vezes ele mesmo é o vendedor da sua produção. E se ele tem ferramentas, se ele sabe como se portar diante de qualquer situação, na hora de vender, ele sai na frente, né? Eu vejo que para qualquer pessoa, seja profissional liberal, um empresário, um colaborador de cooperativa, cara, a venda está em tudo. A venda está em tudo. E se você pratica com excelência, e existem técnicas, você tem os seus programas, né, extremamente aplicáveis, cara, o cara se destaca. E outra coisa, o bom vendedor, meu amigo, pelo menos eu penso dessa maneira, o bom vendedor, ele vende tudo. Cara, eu chamo ele isso vende de tudo, sabendo utilizar ferramentas, dominando o assunto, dominando o mercado, dominando o produto que ele está vendendo. Cara, ele vende de tudo e vai se destacar
frente a... E sem sofrimento, todo né? mundo aí. Isso que é o legal. E o Exato. bacana, eu tenho um produto que eu chamo de gerente de aluguel, que eu gerencio algumas equipes de venda de manhã cedo, né? Às vezes tô ali 7h30 com uma galera, como a gente experimentou com vocês, e em 30 minutos tu consegue reconhecer os campeões, ouvir os que os melhores estão fazendo, tu conecta o Brasil todo online e já sabe que o teu colega conseguiu chegar lá, não fica uma vez por ano numa convenção, ou uma vez por mês no resultado final. Sim. Tu dá uma pré-eleção, eu chamo de RPM, né? Reconhecimento, a pré-eleção, que é uma mini aula, é aquela aula que o jogador de futebol tem antes de subir em campo, quando ele já está fardado de chuteira e vai entrar em campo técnico, dá 5 minutos de orientação para aquele jogo, que pode definir um campeonato, literalmente. Exatamente. E o M é a motivação, que é aquela parte, às vezes é uma oração, às vezes é uma inspiração, às vezes é um grito de guerra, às vezes é um vídeo. É aquela hora que tu te dá aquela dose para entrar no teu melhor, porque o mundo, a gente sabe que não é um mar de rosa, né? A gente sabe que... aquela injeção pro cara partir Cara, pra é uma guerra. pequena Cara, dose cara que o cara mesmo. precisa todo dia. E o que é interessante, Tchê, é que eu comecei a usar esse método para dar pequenas doses, né? Então, você que às vezes não tem muito tempo, ou não fez uma faculdade, ou não tem tempo de estudar muita coisa, mas em pouco tempo tu consegue ali ter aquela injeção de conhecimento, de ânimo, etc., e consegue literalmente mudar uma realidade. Eu tive agora no interior do Paraná e eu passei na frente de uma loja de trator. E para quem é do campo, não tem como não parar, né? Tu gosta. Trator para mim podia ser terapia, né? Eu até tenho um termo para isso, trator terapia. Você atua muito com Cara, no agro. eu tô mais fora dos grandes centros do que grandes centros normalmente, né? Porque a linguagem... Não, haja vista, apaixonado por trator, pô. Cara, não, e o que é mais legal, eu comecei a dirigir num Valmete caindo os pedaços antigos. Só. Hoje eu atendo John Deere, eu atendo New Holland, atendo Case, atendo um grupo grande hoje no Rio Grande do Sul, chama Grupo Ferrarim, e eu brinco com eles, que eu acerto uma parte em grana, a outra parte em test drive e passeio. Mas pensa só, imagina que você tem um trator sem cabine, como muita gente no Brasil tem. Frio, chuva, pó, muito pó. O escapamento do trator às vezes já virado na cara do agricultor, dependendo do vento, vai pegando ali. E principalmente na nossa época não se falava em dengue, né? Um mosquito é capaz de tirar o cara do combate, às vezes uma semana, né? Sim. E o cara fica mal. E aquela semana que era a janela para ele colher, ou a janela para ele plantar, a janela que ele sozinho não tem outro para fazer. E aí tu vai lá e começa a estudar e procurar, e quando vê, tu consegue cabinar o teu trator que tu já tem, ou conseguir fazer um upgrade e pegar um trator já cabinado, onde tu nunca mais vai ter frio, nunca mais chuva, nunca mais calorão, mais condição, mais aqui conforto, calor. mais cara, eficiência. Ouvindo Vitor Ilé, ouvindo Mano Lima, ouvindo o que ele gosta na sua região, um som sentado num pelego, que isso para mim é fundamental, não importa ter, né? o trator mais moderno, ainda um pelego, ilã preta. E aí tu tá lá e não tem mais mosquito, e aí tu tem os refletores para entrar à noite até a madrugada, se conseguir aproveitar, e ainda sai do trator, joga uma bola com o filho, né? Porque tá tranquilo, trabalhou confortável, bem. Cara, produz mais, etc. Só que, poxa, se a vida inteira eu me acostumei no sol, na chuva, e alguns têm aquela coisa de aqui não, né? Aqui é aroeira, aqui é rústico, eu aguento. Cara, tu não precisa perder isso de saber que tu tem essa rusticidade. Claro. Mas quando necessário. Mas quando tu olha pra frente, tu vê, cara, e se eu conseguir um financiamento? E se eu conseguir isso aí, o trator se paga em tanto tempo? Placa solar. Não faz mais sentido não ter. Verdade. Se tu fizer o cálculo, tu já arranca pagando menos do que a luz. Principalmente no campo. Né? Cara, eu tava falando com um dono de aviário, ele depois que terminar de pagar as placas, a grana que ele não vai gastar nunca mais em energia é a aposentadoria dele. Estamos falando de 1 milhão em poucos anos. Exatamente. Sabe? E isso, tu transformar uma energia elétrica, uma placa solar em tua aposentadoria era impensável até um tempo atrás, né? Então, quando tu consegue enxergar o que tu não via, no meu caso, estava desistindo da minha profissão que eu tenho até hoje, né? Porque um gerente foi comigo e fez eu enxergar que vendas não era falar, era ouvir. E ali, pá, divisor de águas, né? Quando a gente comenta enxergar coisas, eu tenho um exemplo muito que me tocou. Meu pai faleceu agora, em dezembro,
foi uma peleia de 3 anos, né, contra um câncer de ossos e tal, mas eu tive a oportunidade de viajava muito com ele, né? Ele saía das químio, eu pegava ele para pegar a estrada, 50 quilômetros ia vomitando, depois aprumava e aguentava, e as viagens foram uma terapia, cara. E uma das viagens meu pai falou, e ele já também com princípio de Alzheimer e tal, ele falou assim, eu perguntei sobre o casamento, como é que foi, que casou muito novo, e como é que tinha sido a lua de mel, e ele contando a história, as histórias antigas ele lembrava bem, né? E aí ele falou, bah, eu tenho que te contar uma coisa. E eu que houve, só falta de não ser filho, né? Mas tudo bem, nessa altura, pai é o que pare, não é o que cria, não é o que pare. Eu falei, pai, que eu... Vê lá, hein? Sabe que aquela dizer? história que tu casou na igreja e aí fez a festa, daí foi pra praia, num hotel lindo na beira da praia, e lá na beira da praia de Tramandaí, no litoral gaúcho, eu fui feito, e 9 meses depois eu nasci. Então os tempos batem, sabe? A história não era ruim. Só que ele falou, na época ele não tinha grana, pegou a Kombi da firma e estacionou na beira do mar, na Kombi, e ali mesmo que eu fui feito. Cara, desde então eu enxergo Kombis por tudo. Na vinda de Colatina pra cá, eu enxerguei 4. Vi um monte de Kombi. No dia do meu aniversário de 50 anos, eu levei uma Kombi que adaptaram para massoterapia. Então ela puxava um todo, saía... Levei 3 massagistas, porque foram 12 horas de festa que eu fiz justamente onde o pai e a mãe casaram, embaixo da mesma árvore. Que legal. Na mesma festa, deu essa oportunidade de fazer. Mas que bacana, então cara. eu enxergo Kombis, cara, quando ninguém vê. E às vezes eu faço o teste, eu vou andando, ou com a minha assessora, ou com a minha namorada, eu vou andando e tu viu? E ela o quê? A Kombi? Que Kombi? Não viu Kombi? Então o que acontece? Quando tu foca em determinada coisa, né, que talvez passava despercebido por mim, hoje eu não tenho como escapar. Hoje eu enxergo Kombis. Então a partir do momento em que tu começou a cuidar o teu gado diferente, o trator ou o leite, né? Começou... Eu vi um vídeo esses dias, cara, que um produtor de leite que só produzia leite montou adaptado num carroção, primeiro numa tobata, depois num quadriciclo, uns tonéis de diesel que ele cortou e adaptou para ser uma... Tu sentar, botou roda naquilo, pintou com cor de vaca, e tem um turismo para olhar todo o processo do leite, todo desde a extração até o processamento e tudo, e os derivados, e o pessoal faz um turismo num negócio que já vai acontecer, porque ele toca fazendo leite, e já está dando uma grana significativa para o povo que quer conhecer, vivenciar aquela experiência. Vivenciar dentro de um tonel, fazer aquele turismo espetacular. E tu foi o cara que me chamou a atenção muito nisso, né? De, pô, às vezes um Airbnb no meio do mato, monta uma cabana lá. Para muitos, o cara não quer ter uma fazenda, não quer viver no campo, mas quer ter um fim de semana. Ele quer curtir aquela experiência. E esses dias eu vi um outro vídeo que o cara montou uma patente. Você que está assistindo e é muito novo não vai entender nada, depois procura. Casinha de tábua, pequenininha, sem nada, só o buraco. E as pessoas estão indo lá para ter essa experiência e achando isso legal, coisa que pra gente... É rotina quase, né? Dependendo, cara, a gente vive no interior, vive a no experiência, quando isso tu enxerga rotina. uma oportunidade, tu pode ganhar dinheiro no Airbnb, onde o cara não vai ter nem banheiro. Gênio, né? É verdade. Gênio. É verdade. Uma coisa, você fez um comentário aí, e uma coisa de alguns treinamentos, né? O ano passado eu comecei uma jornada, né? E para mim, assim... já está se tornando um hábito eu buscar sempre conhecer um pouco mais as coisas, né? Então estou numa série de treinamentos aí que está me ajudando bastante, e uma das coisas que eu acho extremamente relevante é a visualização. Sim. Né? Você visualizar, você mentalizar, né? Tem muita gente estudiosos aí que falam que tudo que você mentaliza se torna realidade. Automaticamente se mentalizando, você vivencia, eu quero aquilo ali, aquele é o meu objetivo, aquele é o meu foco, né? Você direciona a sua energia, você direciona, né, as suas ações para aquilo ali. Às vezes sem você pensar, mas você está direcionando, né, para aquilo ali. A visualização, a mentalização é sensacional. Eu acho que tem coisas bem simples, às vezes nos treinamentos você utiliza.
tem gente que fala assim, um dia vou emagrecer, um dia vou parar de fumar, um dia vou levar meu filho no parquinho, um dia vou marcar um churrasco com a turma do quartel, e não acontece. Tá, mas que dia? É isso, Qual que cara. vai ser o dia? Botar a data. Sexta Qual ou que sábado. vai ser o dia? E esse... Daí Agir. tu já sai direto do pelotão dos que não vão realizar. O cara que tem só esse detalhezinho de botar a data, Sim. botar o prazo, cara, é dar água pro vinho. Não é um dia vou marcar um churrasco, é sexta ou sábado. E aí quando vê o churrasco sai, a Sim. turma se reúne. Tem famílias que às vezes a gente só se reúne em enterro porque tem uma data e tem um horário do enterro. Se tu sai do enterro e marca uma data para a festa, tu vai ver que as pessoas vão também. Só que a maioria não marca. Sai e não realiza, né? Ainda vou fazer, ainda vou. Tá, quando? Que dia foi Quando que tu vai? virou a chave, né? Verdade. E, claro, né? A gente percebe muito que às vezes o cara não queria tanto aquilo. Era mais bacana falar, sabe? Ah, um dia eu vou melhorar esse piquete, um dia eu Sim. vou arrumar, né, essa área. Mas não era tão importante, né? Mas às vezes precisa de uma catástrofe, como foi o caso do Rio Grande do Sul, para a galera enxergar o tamanho do pepino, né? Conseguir agir. E hoje eu tenho certeza, depois da enchente, que muitas pessoas começaram a já se preparar e ver que pode ser que venha uma outra. Assim como uma pandemia, né? Que me pegou desprevenido. Eu era presencial. Ninguém imaginou, vamos colocar da nossa geração, jamais, era impensável. Nós, uma pandemia, né? Agora, vocês, gaúchos... E a Datamars. E a Datamars passou, nós vivemos, eu distante, mas a gente sentiu e a gente percebia, né, o que estava acontecendo, a seriedade e a gravidade do que estava acontecendo, mas nunca se imaginou passar por uma pandemia e em seguida uma catástrofe. Cara, e a Datamars a 6 quilômetros ou mais do rio, quando é que ela imaginou que ia dar água no segundo piso? 2,5 metros, acabou tudo. E olha o que foi agora, olha esse upgrade. Precisou. A empresa, aí que tá, né? Superamos todas as adversidades. É isso. E ao invés de entregar os pontos, não. Agora nós vamos renascer. Nós vamos renascer muito maior. Exatamente. Do que nós éramos. Né? E o mais interessante... E tu tem que ir em Cachoeirinha, tu tem que conhecer a sede. Em breve, na volta, cara, agora já mandei mensagem. Olha, tu não vai acreditar. E o mais legal... Tô arrepiado aqui, cara, tu não vai acreditar. Precisando de uma enchente para mudar. O impacto que nós tivemos esse ano na convenção, no início do ano, em março, todo o time foi unanimidade. Ninguém imaginava visualizar, presenciar o quanto a empresa evoluiu, cresceu e hoje a gente fala, hoje nós temos uma indústria, hoje a Datamars Latam é espetacular o negócio. E isso fica uma dica, né? Eu usava um slogan PDM e SPM, né? O que é o PDM? PDM é quando acontece um fator externo, o cara é um pobre de mim, ele fica, porque eu, mas essa agora, o cara só vai se arreando no desafio. Sim. E o SPM é, cara, isso serve para mim. Não queria que acontecesse, mas já que aconteceu, qual é o aprendizado, né? Então, eu na pandemia não sabia que era podcast. Hoje podcast tá uma baita fonte de conteúdo, a gente está digitalmente. Eu era só presencial. Eu precisei de uma pandemia mundial para ter cursos gravados, para gerenciar as equipes que eu gerencio de qualquer do Brasil no digital pelo telefone. Esse produto eu não tinha, que é o RPM, que é a gestão de equipes, que eu chamo de gerente de aluguel, né? E que eu faço das 7h30 às 8h, das 8 às 8h30 outra, e produtos totalmente diferentes, né? E essas matinais... E é um start muito bacana. Nós participamos por 3 meses. Exato. Nos encontros, e assim, é bacana porque é um gás que você tem logo de manhã, né? Para você partir para os seus compromissos, para os seus afazeres, vivenciando experiências de sucesso do próprio time. Porque que alguém fez alguma coisa diferente. Exato. Que tu pode aproveitar você também. Tu deixa de ser um lobo solitário, né? Porque é muito comum, às vezes, tu tem que tomar decisão sozinho, fazer muita coisa sozinho, mas quando tu te conecta com o Brasil todo e vê os teus parceiros, tu pensa, cara, não tô sozinho.
Exato. E a boa prática do meu colega lá, o que ele fez fora da curva, pode me servir. Deu certo lá. E Exato. às vezes são coisas que aplicáveis no mesmo momento, mesmo em regiões diferentes, porque são pessoas, porque tu tem desafios muito comuns. Então, eu enxergo hoje o Rio Grande do Sul, daqui a pouco, depois desse baque que a gente tomou, muito maior na minha terra, né, Itapuã, que é um vilarejo de pescador na beira do Rio Guaíba, né, a mais ou menos 40 quilômetros de Porto Alegre, que todas as casas da minha família lá, e a gente fez um mutirão para arrumar, todos foram atingidos. Você viveu essa tragédia. Literalmente, né? Todos os meus tios, vizinhos. Por que eu não fui atingido? Isso foi muito legal. Eu morei 10 anos bem na beira do rio. Só que em 2015 a água bateu no meu pé. Teve uma cheia. Não foi uma enchente como essa, mas eu enxerguei o sinal, né, cara? Uma hora vai vir. Se vem até aqui, vai vir, né? E em 2015 tomei a decisão de me mudar, de ir para uma casa 2 quadras mais alta, né? E, querendo ou não, 10 anos depois, veio a enchente. Mas fui lá ajudar a família, as casas para limpar. Criei o primeiro rodo com cabo extensor, porque depois dos 50 anos, quando tu limpa uma casa com o rodo padrão, as tuas costas sente, né? E aí eu pensei, cara, o que eu preciso fazer para não sentir tanto? Aí eu peguei o cabo de pintar o telhado, né? Pintar o teto, peguei o cabo extensor e botei no rodo e criei o primeiro rodo para 1,85 m. Ainda não, mas já avisei a Betanin, que são meus clientes, né? Que fabricam. Que foi isso. E outra, tem que ser o rodo de borracha, né? O de madeira é bom para lama, mas o de borracha fica limpinho de uma vez só. Mas quando a gente estava limpando as casas, né? Naquele clima de comoção, perdeu tudo, etc. Cara, tu sentia aquelas pessoas, tipo, cara, vou deixar a casa mais bonita ainda. Já não vai conseguir vender para ninguém, né? Porque depois de uma casa atingida é bem complicado, pelo menos no primeiro momento, nas regiões que foram alagadas, então já vou fazer ela melhor. E vou me preparar para os móveis se tiver que subir na próxima vez. Porque muita gente, a água já tinha batido no pé e na canela e ainda não tinha agido. Sabe? A gente até tem um termo lá que a gente usava já desde pequeno, que era o abobado enchente. Cara, as pessoas não saíam. Teve um cavalo que saiu mais rápido de um telhado do que muita gente que ficava lutando. Parecia que não estava vendo... Né, o problema. E agora eu acredito que o povo gaúcho está bem mais esperto, não só para prevenir, mas se acontecer, sair rápido disso e conseguir ajudar outras pessoas, que isso, a solidariedade foi absurda, né? Foi muito bacana ter vivido isso. Mas tira a pandemia, tira a enchente, tira ataque do ZT, que estamos só por isso agora, né? Agora não estamos preparados no Rio Grande do Sul pelo ZT, né? Mas e as crises, cara, que o cara teve no governo, em determinados governos, econômicas, crise conjugal, crise às vezes de saúde. A crise não precisa ser no mundo inteiro para fazer o cara dar um upgrade. Às vezes é uma crise que o cara está passando na sua finança, o país está muito bem, mas ele não estava bem, não estava preparado no seu mercado. Então, o legal é quando tu enxerga a crise como oportunidade, quando tu vira um SPM, isso serve para mim aprender alguma coisa, e depois que tu enfrenta, é aquela velha história que a avó falava, né? O que não mata fortalece, né? Então, se tu tá vivo, e se você tá assistindo esse podcast, né? Você tá vivo, e se você tá vivo, você tem uma missão. Então vai atrás disso e sai do desconforto. Não quer dizer que tu tenha que viver só no desconforto, né? Que muitas vezes eu aprendi muito isso, né? Aproveita tudo, curte. Se hoje fosse o último dia, tenta fazer o melhor possível. Mas não fica acomodado, porque a tendência natural para o teu jardim ficar ruim é só tu não fazer nada. Né? Para um avião cair é só não estar acelerando. Num dos treinamentos que eu fiz, a gente tem, claro que a gente tem os nossos objetivos, os nossos sonhos, né? Que a gente precisa pontuar para buscar, para realizar, né? Agora, não sei se já aconteceu com vocês, se já aconteceu comigo. Né? De muitas vezes eu falo assim, eu quero realizar isso, eu quero trocar de carro, eu quero chegar, quero conquistar isso aqui. Muitas vezes quando você conquista, você vira e fala, beleza, conquistei, e aí? Troquei de carro, legal, vou curtir 1 semana, 2 semanas, daqui a pouco é mais um carro. E aí?
E aí que você tem que começar a pensar, e eu vejo um pouco isso, eu estou começando a vivenciar, a observar isso. Cara, o bacana muitas vezes não é só você conquistar. O bacana é você curtir a jornada. É você curtir o caminho. O que você fez para conseguir aquilo? São as experiências que você vai trazer para conseguir chegar naquela não é onde realização. Tu quer chegar e muitas vezes é com a evolução quem. está aí. Exatamente. Com quem estava do seu lado, quem te ajudou, quais foram as pessoas que impactaram e que te ajudaram para você conquistar aquilo. E a tecnologia o ganho, a isso, evolução, né? A evolução está nisso. Tem aquela tecnologia que tu tem que se adaptar para te não ficar para trás, não virar um dinossauro, mas também tu não tem que sair na insana do 14, 16, 18, porque se tu atingiu, tu já vai ter outro logo na frente para atingir. Mas o curtir, o pausar, tu conseguir conciliar isso, foi uma coisa que a geração, muitas vezes, dos nossos avós não teve, né? Porque era sobrevivência, né, cara? Os caras desceram aqui do navio e tipo, te vira, magrão. E aí os caras tiveram que literalmente... Os seus antepassados foram imigrantes. Eu fiz até um exame de DNA, isso é muito legal. Essa história, talvez eu vai ter que ter um outro podcast só para isso, mas só para dar o spoiler, se você não tem certeza da sua origem, existe um exame de DNA, chama MyHeritage, tu pega nas bochechas, 2 buchas, bota dentro do tubo de ensaio, que vem o kitzinho pronto e manda para análise. E daí tu sabe exatamente de que lugar do mundo saiu o teu DNA. E a minha família, por algum motivo, tinha uma noção de que Mâncio poderia ser italiano, né? Descendência. A gente nunca foi muito atrás disso e nós não temos nenhum registro de italiano no sangue. Noruega 38%, Irlanda, aquela parte de cima da Escócia, 4% ali de Alemanha, que eu achava que eu tinha mais. O resto Espanha, Portugal e outras porcentagens ali. Que maluco, até cara. 4% Curioso, depois você vai me passar isso. Cara, é muito bacana porque tu sabia de onde teu corpo é feito, né? Com a tecnologia que tem hoje, né? Sim. E tu fala exame DNA, o cara já acha que é para reconhecer paternidade, né? Porque só viu isso na televisão. Não, mas tu saber exatamente a tua origem... É muito bacana isso, cara, porque tu começa a observar, por exemplo, eu tinha ido essas 4 vezes para a Europa, todas, poderia ter ido para qualquer outro lugar do mundo, né? Com o dinheiro que eu gastaria para a Europa, eu podia ir para outros países. Sim. E antes de fazer o exame, eu fui nos países que eu tenho meu DNA maior, assim. Sem saber. E depois fiz o exame, e olha bateu, que interessante. Como puxa isso, né? Olha só que então, bacana. tu te conhecer as coisas, ter esse valor. Eu acho que a gente está vivendo uma época maravilhosa. Eu fui fazer uma reportagem para a maior empresa de TV do Rio Grande do Sul e jornal, que eu, morando na beira do mato, né, cara, eu tava com um fogão a lenha ligado, um pinhão na chapa, com o WhatsApp aqui, fazendo, né, uma videochamada. E a jornalista falou assim, que interessante isso, né? O cara não precisa deixar de gostar do fogão a lenha, que é coisa dos nossos avós, e ao mesmo tempo está conseguindo ter um sistema de comunicação que tu é da época que tinha que botar a ficha no orelhão. Tinha E muita gente não sabe nem o que quer dizer cair a ficha, né? Depois procura. Mas aí ela me fez... A reportagem foi assim, o melhor de 2 mundos. A gente está numa época que a gente consegue ter o valor das coisas. Lá atrás. Tu falou uma coisa, assim, eu tenho curiosidade. Eu vou pegar depois esse negócio desse exame aí e vou procurar saber como é que faz. E não é caro, né? Agora, minha família é italiana, assim, não tem nem como dizer, porque meus avós vieram no primeiro navio, tá documentado e tudo, fundaram o município de Santa Teresa. Minha família é uma das famílias de imigrantes italianos, fundadoras do município de Santa Teresa e tudo mais. É praticamente o único país que eu conheço fora do Brasil. Meu pai trabalhou com excursão, nós tivemos um negócio de excursão na década de 80 e 90, que era um negócio da família e tudo. Mas é extremamente interessante. Não, e tu conseguir chegar lá e enxergar. E eu me recordo, aí me caiu a ficha agora. Eu me recordo que numa ocasião, numa viagem 90 e alguma coisa,
95, 96, na Itália junto com os grupos, eu precisei de fazer uma ligação para cá. Namoradinha, né? Eu pensei, vou ligar da Itália, né, e tal. E, cara, orelhão, ficha, tal, 1, 2, 3, para poder ficar 5 minutinhos no telefone. E era isso, né, cara? E hoje a gente tem orelhão com ficha. Hoje em dia, a molecada aí não tem nem noção do que é orelhão. Orelhão deve ser um cara com orelha desse tamanho, né? Mas, o mais legal é tu enxergar, rapaz, o melhor desses dois mundos, né? Então, se você tem na sua fazenda, lavoura, se é uma mini propriedade, não importa, tem conceitos que tu pode manter da honestidade, da ética, Sim. da palavra, da reciprocidade. Claro. Às vezes um vizinho te ajuda, tu ajuda o valores, cara. Esses valores se mantêm e ao mesmo tempo tu pode ir aproveitando o melhor dos dois mundos. Porque o normal, e eu sinto muito isso no interior, é a resistência à mudança gratuita. Isso aí eu não quero nem ver, nem olhar. Pô, eu lembro meu pai demorando para entrar no WhatsApp. Eu lembro a primeira vez que eu vi o WhatsApp achando que é complicado. Isso é muito complicado. E se tu não quer mexer e não entende, tu tem alguém que possa te ajudar nisso também, né? Claro. Tu pode muitas vezes pedir ajuda, terceirizar, mas não deixar de aproveitar aquilo, né? Toda vez que eu olho um agricultor num trator sem cabine, eu fico com vontade de descer e abordar. Tchê, vamos fazer uns cálculos, vamos pensar um jeito aqui. Olha a diferença, pelo menos experimenta, porque talvez alguns nunca entraram. Sim. Nem foi ver, passa na feira rural, olhando as coisas do dia a dia, das novas coisas acessíveis na cabeça dele, mas nem sonha, nem mentaliza, nem pensa, e se fosse possível, né? E eu brinco, né? Que a primeira égua que eu tinha não tinha um olho, depois o outro já tinha 2 olhos, depois eu consegui um igual da tomateira, consegui o primeiro cavalo crioulo na minha vida, que era... Eu nunca mais precisei usar relho para bater no bicho, porque ele andava que era um tanque de guerra, não precisava mais espora, e aquele bicho virava para os dois lados no pensamento, e depois que tu andou num desse, tu não quer voltar mais, não. Tu não quer voltar mais atrás, né? E aí tu começa a ver, cara, era inconcebível um dia ter um cavalo de raça, um cavalo crioulo, né? Que pra gente, né, é uma Ferrari praticamente dos cavalos. É o registro, né? É o registro do gaúcho. Mas como é que foi, cara? Eu fui indo e um dia eu tô com um Picasso velho, todo... E eu esbarrei num amigo meu que tava nesse cavalo e falei, vamos trocar taco a taco, brincando. E ele falou, não, taco a taco não, mas uma volta. E eu... Opa, é possível. E aí fui olhar, e aí ele pediu um dinheiro de volta que eu não tinha na época, mas eu sei que eu lavando tantos carros, capinando, vendo o que tinha de opções na época de receita, há tanto tempo eu consegui um adiantamento aqui, quando via, tava com o cavalo lá. E se vendesse o sêmen, ainda podia ganhar uma grana, ainda porque era um cavalo lindo inteiro, né? E era um crioulo uruguaio. Cara, mas se eu não tivesse esbarrado, não tivesse feito, eu seguia no Pangaré, sabe? Não teria... Márcio, nós estamos já nos nossos encerramentos. Me deu uma curiosidade. Dos seus treinamentos, todos eles seguem uma mesma linha de entrega, de trabalho, ou para cada perfil de negócio você direciona? Como é que é isso? Eu sei que você atende muito clientes ligados ao agronegócio. Sim. Né? Mas eventualmente tem outros perfis também. Cara, a resposta é simples. São as duas alternativas que estão corretas. Eu tenho uma coisa que eu não mexo e tenho o resto que eu mexo tudo. O que eu mexo, eu pergunto para o cliente como é que ele quer que as pessoas saiam do evento. E o perfil daí, eu quero que os caras saiam assim, assim, assim. Muitas vezes eu vou até com personagem. Tem uma vez que eu fui de Indiana Jones na convenção da Jeep. Eu vi uma foto sua, cara, acho que não sei se tu tava... Eu fui de Deus. Eu fui de Deus. Dei uma foto que o cara falou só Deus para nos ajudar, porque o desafio tá grande. Eu não entendi que o pessoal veio mostrando foto. Cara, olha aqui, lotado de gente e um cara. Eu vi e falei assim, pô, quem é? Eu falei, cara, é o Márcio. Eu vi e falei assim, cara, esse cara é louco, velho. Não, e o mais legal é que eu aprendi isso com um amigão meu, o Guri de Uruguaiana, que é um personagem hoje
grande no Brasil, mas no Rio Grande do Sul ele é o maior influencer do Rio Grande, ganhou faz 15 dias Olha só, essa pesquisa. A pesquisa é uma premiação raiz, perguntado, né? Não é prêmio comprado. E o Guri de Uruguaiana, se você ainda não seguiu, segue, a gente faz muita coisa junto. Palestra e show. A gente chama conteúdo e diversão na medida certa. E eu falei, cara, com aquele personagem, um bigode, uma pilcha, consegue ter o resultado financeiro e de seguidores, né, que ele tem, cara, não vou ter problema se eu botar um personagem para atender o meu cliente. Já teve uma vez que a Chevrolet me pediu para ensinar os caras a vender carro de valor agregado mais caro, e na época o Camaro era o carro que eles tinham maior, e eu pedi um Camaro amarelo para já entrar causando, né? E então eu adapto muito, crio, quer seja o tema, pode ser Fórmula 1, Top de Elite. Teve uma vez que me pediram para entrar de MMA, só de tanga. Eu falei, não é por não estar 100% na minha forma, mas de Esparta também. Os caras queriam um tema Esparta. E eu falei, cara, mas uma tanga vermelha e uma capa não vai dar o recado que a gente queria. Então, não sendo ridículo, eu bolo às vezes um personagem. Então sim, eu adapto e monto tão sob medida que eu dou garantia que se alguém dormir ou não gostar, não precisa pagar. Então só paga o dinheiro que a gente acertar se gostar. O que eu não mexo, cara? 4 coisas. Tem que ser divertido. As pessoas aprendem mais felizes, rindo. Sim. Sabe, estilo cursinho pré-vestibular, né? Às vezes o cara tem que brincar, apanhou a vida inteira na redação ou numa matéria, química, física, tem que ser um ambiente agradável, matemática, e tu vai ver os melhores professores que tu aprendeu, ele era mais leve. Sim. Ele tornou aquela matéria complicada em coisas simples. Sim. Ele simplificou. Então sempre é divertido, sempre é dinâmico. Ninguém dorme, eu uso bastante interação, né? Ele é interativo e tem que ser prazeroso. Então eu cuido às vezes para o ar, para as condições, né? E se não tem ar, se o cara está agradável, se tem que dar uma alongada, para que a pessoa consiga não ter que assistir um conteúdo às vezes de um dia de maneira difícil, né? Não precisa ser pesado. Chegar no final do dia cansado. Exato. Então, esses 4 pilares sempre tu vai ter. Qualquer palestra o cara vai sair feliz, vai sair acordado, vai ter sido feliz. Às vezes o coffee break é suco, café e água. Às vezes é fritura, é um pastel, o cara sai mais feliz. Às vezes é a cuca, quando é uma região alemã. E, cara, e não raro no almoço, os caras comem cuca com churrasco, né? Sabia dessa? Cara, isso é, eu ainda não cheguei nesse nível, né? Apesar de gostar muito, mas é uma delícia para quem come, é maravilhoso. Às vezes que eu fui para o Rio Grande do Sul, às vezes na própria sede da Datamaras, ou então às vezes na Expo Inter, o pessoal sempre, a galera levava, mas tem cada uma que é um espetáculo. E tu vê a Expo Inter agora, para encerrar, né? Foi 100% atingida embaixo d'água. Sim. A Expo Inter ficou 60 dias e no final do ano passado foi uma das melhores feiras da história em faturamento. A expectativa para esse ano está muito forte, nós vamos estar presente, a Datamaras vai estar presente na casa dela, tem uma casa lá dentro. Diga-se de passagem, se você é do Rio Grande do Sul e assistiu esse podcast, Santa Catarina ou do resto do Brasil, e deu um pulo lá, pensa numa casa bacana. E quando tu vai chegando perto, o cheiro de churrasco. De churrasco já chama longe. Nossa, já o resto... te pega pelo laço e já se te bota tu for um pouquinho com fome, tu compra tudo lá, né? Não, eu sou certeza. Desse. E falando em Datamaras Livestock, né, todo... É o ponto alto, né? A Expo Inter é o ponto principal. Claro, a empresa participa das grandes exposições, né, Brasil afora, mas a Expo Inter parece que é como se fosse Pô, aqui nós estamos em casa. E eu falei isso pro Luiz. O Luiz é um cara diferenciado, né? Sensacional. Eu cheguei... Esse que é ruim. Às vezes eu fico amigo do cliente, né? É um inferno isso, porque aí na hora de cobrar eu fico cedendo e às vezes eu fico na casa do cliente. Tem clientes meus em Santa Maria que não deixa mais ficar no hotel, cara. Fico na fazenda do cara. Ele faz bacana, questão. Ele disse, cara, e mesmo quando eu não tô atendendo ele, tô atendendo outros clientes na região... Cara, eu sei onde fica a chave, não posso falar porque senão as pessoas vão ver que é embaixo do tapete. Venda relacionamento. Tu é da época que a chave é embaixo do tapete? Já, sim. Ainda existe isso, cara. Pega embaixo do tapete, entra, o quarto tal é teu. Então, mais do que fazer negócio, tu fazer amigo é muito bacana, cara. E o Luiz é um cara desses, assim, daqueles caras
que tu sabe que vem de um mundo que não é barbada. O Luiz me conheceu quando eu estava dando uma palestra para produtores orgânicos de uma feirinha de uma pracinha de Porto Alegre. Porto Alegre, o tamanho de Porto Alegre, uma pracinha de um bairro, e aqueles produtores orgânicos não sabiam vender os seus produtos, acordando cedo, fazendo tudo sem agrotóxico para ter o diferencial e não conseguindo vender o valor agregado, as pessoas não dando valor, entrando como se fosse uma feira normal. E aí me pediram para fazer isso num sábado de manhã, chovendo, e o Luiz estava lá, na sala da esposa, onde a gente adaptou ali, e eu fiz, cara, com o maior prazer, e ainda fiz gratuito, porque... Gratuito não, porque ganhei uma sacola com ovos orgânicos e algumas hortaliças, né? Teve um pagamento, mas... mas fiz por propósito mesmo. Bacana. Porque, cara, eu acho que o cara que planta, mano, ele precisa ser mais cuidado, né? É o cara que me alimenta, só isso, né? Precisa ser mais valorizado, né? Infelizmente a gente... no mundo que a gente vive, né? Se fala muito de tecnologia, o dia a dia, esse corre maluco nosso aí e tal. E independente do que tu tá fazendo na sua vida, independente do seu trabalho, cara, tu vai acordar e vai tomar um café. Tu vai parar num dado momento da manhã ainda ali, tu vai almoçar. E depois tu vai chegar em casa, tu vai jantar. Cara, isso é o mínimo, né? E, cara, para você fazer, se você não fizer essas 3 ações de se alimentar de manhã, se alimentar no início da tarde, se alimentar à noite, cara, tu não é ninguém. E as pessoas esquecem do agronegócio, que é o agronegócio que alimenta o mundo inteiro. Mesmo numa pandemia mundial. Então, não adianta, cara. Para girar, para o mundo existir, para a humanidade existir, precisa do agro. E as pessoas deveriam respeitar um pouco mais, ter um pouco mais de carinho, né? E enxergar esse time que produz, que alimenta como heróis. E ajudar essa geração. Isso falta, essa mentalidade é uma coisa que, cara, todo mundo, né, parar com mimimi, parar com um monte de reclamação, parar de agredir, né, de muitas vezes tratar o produtor rural como se fosse, às vezes, até como bandido, como se fosse um malfeitor. Cara, é interessante uma geração que tu falou mimimi, isso, que acha que o leite vem da caixinha do supermercado, né? Esse turismo rural vai ajudar muita gente um absurdo. A enxergar de onde vem o Nescau ali que ele vai tomar, aquele, né, achocolatado que começa para ele no supermercado. Claro que passa por uma indústria, né, de laticínios. Sim, mas cara, se não tem a vaca dando leite, isso não vai acontecer, não vai ter nada. Isso, não tem para tirar o leite da vaca, porque ela dá no amor, ela não dá. Não, vai ter alguém tem que tirar, nem que seja um robô, mas ela vai. Mas alguém tem que tirar, né? Tem agro, cara. Exatamente. Ali tem agro. Então, eu acho que se tivesse, tá aí mais uma ideia, né? Além de as crianças ter que aprender natação na escola, pelo menos no Rio Grande do Sul, tinha que ter mais excursão no campo, né? Com a piazada. Imagina se o piá pega gosto e começa a ter cada vez mais ideias, startups e etc. para ajudar o campo. Todo mundo ganha, né? Claro, com certeza. É verdade. Aproximar o campo da cidade. Mensagem final para a turma do Agronegócio Podcast. Rapaz, tenho tantas, né? Mas se eu tivesse que escolher uma, é pensamento reverso. Olha o que falta para atingir, não tudo que você andou. Não é tarde para começar. O melhor dia para começar um projeto novo foi ontem. O segundo é hoje. Então não adia a felicidade. Olha para o para-brisa, um pouco menos para o retrovisor. Não precisa tirar o retrovisor. Pode seguir vendo, né? Sim. Como é que foi o retrovisor, mas olha para o para-brisa, que tem muita coisa que às vezes a gente está deixando de viver ou de fazer por simplesmente a gente não ter tido um podcast igual a esse que ajudou a despertar para algum item. Né? E quantos outros podcasts tu vai rolar e agora pode assistir um podcast de como fazer um carreteiro de charque. Exatamente, né? Verdade. E às vezes quando vê, tu aprende a fazer um prato que tu jamais tinha feito e de repente vira o prato que a tua família vai eleger como o prato da família, e quando vê tá todo mundo reunido ali, porque aquele prato virou o prato da família que tu aprendeu a fazer depois de velho. É verdade, verdade. Comigo foi muito assim,
né? Eu já tinha um histórico de televisão, mas quando eu fui contratado pela Datamares, a gente deixou o projeto de televisão, que era o programa Agronegócio, né? E num start, eu disse, cara, eu vou voltar. Bora. E as coisas se direcionaram para que eu... O universo conspira. Para que eu tivesse aqui conduzindo. Eu espero que a turma esteja gostando. A gente faz com muito carinho, um estúdio muito bonito. Eventualmente a gente viaja e nas nossas viagens a gente tenta trazer, às vezes encontra com uma personalidade relevante e tudo, a gente acha um estúdio no local lá e vai gravar o nosso podcast também. E como você falou, são vários conteúdos que nós temos, então fica a dica, eu convido você a entrar lá no Instagram, canal Agronegócio, né? Começa a seguir a gente sempre está promovendo o podcast e automaticamente na bio do Instagram vai ter o link do YouTube, que é onde você assiste na íntegra todos os nossos episódios. Também o Spotify, porque não só fica disponível no YouTube, mas se você às vezes está viajando, quer ouvir, né, o bate-papo, às vezes é um assunto relevante que você acha que você vai tirar proveito de alguma maneira, joga lá no Spotify que também vai poder ouvir. Então, se quiser nos acessar, @Márcio Mâncio com CIO, e ali pode entrar em contato no direct, ou eu e minha equipe, a gente te atende e tem o maior prazer em mais dúvidas e perguntas, e a gente até em um turno a gente responde. Ó, esse cara é sensacional. Obrigado. Vale a pena. Treinador de alto nível, com certeza vai subir bastante a régua do seu time aí, além de ser um cara alto astral. Obrigado. Um cara fantástico, de uma vivência, de uma experiência maravilhosa. E agora, olha, um regalo, o boné mais cobiçado do agronegócio brasileiro. Uso, rapaz, então, gosto. Bonezinho aí para você usar nos seus passeios, nas suas caminhadas, no seu lazer. Um bonezinho do Agronegócio Podcast para você estar lembrando da gente sempre aí, Márcio. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, obrigado à técnica, obrigado todo mundo. E se tu tá olhando um corte desse programa, tenta ver ele todo, né? Com mais calma, né? Aproveita um horário aí antes de dormir aí, assiste ele todo, porque pode ser às vezes uma frase, um detalhe que te literalmente cai a ficha. É isso aí, moçada, no oferecimento de Grupo Provaso, Datamares Livestock, Biosanto, Nelore Eringer, Nelore Capixaba e ACNB. A gente vai encerrando mais um episódio do Agronegócio Podcast. Aqui, o mundo rural é além da porteira. Obrigado, até a próxima.